As ligações químicas. A maioria dos elementos químicos procura ligar-se a outros elementos na tentativa de ficarem mais estabilizados. No caso dos átomos, estes só se ligam uns aos outros se a energia resultante na junção de dois ou mais átomos forem menores do que a energia deles estando separados. Para isso, os átomos podem fazer ligações do tipo iônica, formando os compostos iônicos covalentes ou ligações metálicas. Agora vamos detalhar um pouco mais estes tipos de ligações químicas. A ligação iônica, como o próprio nome já diz, é a união de átomos na forma de íons. Os íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons. Aos átomos que perdem elétrons e por consequência ficam carregados positivamente, dá-se o nome de cardíons. Estes são normalmente os metais da tabela periódica. Aos átomos que ganham elétrons, dá-se o nome de ânions, e estes ficam carregados negativamente. Ânions. E estes ficam carregados negativamente. E normalmente são os não metais da tabela periódica. Assim, as ligações iônicas e aquela que se dá quando um átomo que tende a liberar elétrons encontra um átomo que tende a receber elétrons, de modo que siga a regra de menor energia e a do equilíbrio. Neste tipo de ligação, os átomos tendem a se atrair fortemente, pois formam íons com cargas eletrostáticas opostas. Isto dá como característica aos compostos iônicos e alto ponto de calor de fusão. São encontradas normalmente como cristais duros e quebradiços. Temos como exemplo o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, visto no exemplo anterior. A ligação covalente ocorre normalmente entre átomos de não metais da tabela periódica. A maioria destes elementos já tem quase 8 elétrons em sua camada eletrônica mais externa. Quando dois não metais se aproximam, por exemplo, o cloro se aproxima de outro cloro, o núcleo positivo de um atrai os outros do outro. Esta atração tem certo limite até que se afastam por repulsão dos núcleos e mantém-se o equilíbrio. Mantendo-se o equilíbrio. Nesta interação, observamos que os dois elementos tendem a receber elétrons, pois os dois já têm 7 elétrons na sua última camada, faltando somente mais um para se estabilizarem. Portanto, nenhum dos dois irá querer doar seus elétrons para o outro se estabilizar. Então, eles acabam compartilhando um elétron com o outro, formando assim um par de eletrônico. Este par de eletrônico é a ligação covalente, que nada mais é que um elétron de um átomo compartilhando com um elétron de outro átomo, de modo que os dois possam adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre. Entre dois átomos pode haver até 3 ligações de pares de elétrons, como é o caso da molécula de étano, que faz uma ligação tripla entre seus carbonos, e no caso do étano, que fazem uma dupla ligação. As ligações covalentes ocorrem quando são favoráveis, assim como as iônicas, tanto a nível energético quanto a regra do octeto. É válido lembrar que na ligação covalente não há migração de elétrons de um átomo para o outro, assim como ocorre na ligação iônica, e assim apenas um compartilhamento de elétrons, formando um par eletrônico. Por exemplo, o não metal flúor tem 7 elétrons em sua camada mais externa. Precisa somente de mais um elétron para seguir a regra do octeto. Ao chegar próximo de um átomo de hidrogênio, que também precisa de um elétron, os dois resolvem unir-se, compartilhando um de seus elétrons um com o outro, formando nessa ligação um par de elétrons que pode ser contabilizado tanto para um quanto para o outro separadamente. Ficando os flúor com 8 elétrons e o hidrogênio com 2 elétrons, os dois estabilizados, as ligações metálicas, como o próprio nome já diz, acontece quando os átomos de metais se unem.
Os metais formam um arranjo de átomos e, como este, têm a tendência de liberar seus elétrons da última camada. Os elétrons ficam soltos em meio sobre todo o arranjo de átomos. Como esses átomos metálicos liberam seus elétrons das camadas mais externas, tornam-se, na verdade, um conjunto de cardio em meio a um mar de elétrons. Assim como os elétrons em meio a átomos tornam possível a ligação covalente. Assim também, este mar de elétrons livres entre os átomos metálicos faz com que pois os dois já estes têm 7 átomos elétrons na se sua unam. última camada, Os elétrons faltando livres somente no um metal para se estabilizarem. são os responsáveis por suas Portanto, nenhum dos dois irá querer doar seu elétron para que o outro se estabilize. térmica. Então, eles acabam Tipo o quê? Não sei. Não sabe o que, menina? Não sei. Meu Deus! É eletrônico. Eu não tava gravando. Que merda! Eu vou dizer pra mamãe, eu vou dizer pra mamãe, que o Deus fez um negócio ali, lá na pasta da Bíblia, e ele vai apanhar muito, e também aquele negócio do colégio, e aquele negócio do colégio. Ficando os flúor com 8 elétrons e o hidrogênio com 2, os dois estabilizados de ligação metálica, como o próprio nome já diz, acontece quando os átomos metais não se unem, mas eu já fiz essa. Assim como os elétrons no meio dos átomos torna-se possível uma ligação covalente, assim também este... Marcaline, eu não já falei isso? Mano, eu já falei isso no primeiro áudio.